Fala meus bacanos, está começando mais um vídeo do canal Antropofágico, galera. E hoje a gente vai continuar a nossa série aqui do Tela Antropofágica, analisando os episódios 3 e 4 do Snowpiercer, o Expresso do Amanhã. Então, se você está afim de assistir mais uma análise sociológica, assista esse vídeo até o final. Eu sou o Leoni Domingues e esse é o Antropofágico, o seu canal de ciências sociais. E já se inscreve no canal, galera, que essa é a menor análise sociológica que tem da série Snowpiercer, o Expresso da Manhã. Clica aí embaixo no se inscrever e ativa o sininho para todas as notificações do canal, para você ficar por dentro da análise da sua série favorita. E eu queria, antes de entrar nos episódios 3 e 4, atualizar algumas interpretações minhas sobre a série. Eu falei no vídeo passado que o trem seria a história, e eu queria ser mais preciso nesse ponto, dizendo que o trem ele é o sistema capitalista e que os trilhos é que são a história. O restante da análise fica valendo aí. Eu queria só dar essa atualizada para deixar um pouco mais amarrada a nossa interpretação daqui para frente. Então vamos ao episódio 3, que se chama Acesso é Poder. Cronoli, relação das classes altas com as drogas, a droga como forma de dominação das classes baixas. Esses são o mote desse terceiro episódio, galera. Que já começa abordando a ideia do acesso às classes altas, valor de uso, valor de troca, economia. Agora, cada pedacinho nosso tem um valor e todos nós trocamos pela coisa mais valiosa daqui: acesso à primeira classe. Acesso é poder. E o que é esse acesso? São produtos, coisas, qualquer objeto que contenha valor. Lembrando que valor é diferente de preço. O valor ele é a quantidade de trabalho inserida num determinado objeto produzido, que vai conter um valor de uso e um valor de troca. É por isso que o cliente fala que esse é o seu valor. As pessoas me evitam, pois temem pelos dormentes, mas esse é o meu valor. Já o preço seria determinado aí pela questão da oferta e da demanda e essas coisas que a gente já está acostumado. Todo esse discurso poderia ser interpretado por um viés de análise materialista e econômica. Ora, o que permite que se tenha acesso às classes altas não é o poder econômico, não é o capital. Nas sociedades capitalistas não é o capital também poder. E aqui é uma frase bem bacana que ele diz, porque o Clint fala que esse acesso ele representa liberdade. Acesso é liberdade, acesso é poder. Isso é uma coisa bem interessante, porque só quem tem poder de escolha são as classes altas, porque elas não podem ser obrigadas a optar entre uma coisa e outra, elas que determinam a sua escolha. Então esse poder de escolha ele vai sendo diminuído conforme você vai descendo nos vagões. Então quanto mais ao fundo, menos escolha, menos liberdade você vai tendo. E essa ideia de economia como liberdade está presente já na obra do economista Amartya Sen. Nesse livro aqui, sobre ética e economia, ele discute a ideia da economia como proporcionadora da liberdade. Então essa ideia acaba convergindo com esse aspecto aí da série. Nesse terceiro episódio, a série aborda melhor a questão do Cronoli, que já havia aparecido no episódio 2, no episódio anterior, na cena em que o filho daquela mulher que tem o braço lá amputado, congelado, aparece fazendo sexo oral num guarda em troca de remédios. Rápido, sai fora! Eu não tenho analgésico, só Cronol. Como é que a gente poderia compreender ou buscar uma forma de entender sociologicamente o Cronoli dentro da série nesse momento? O Cronoli pode ser interpretado como o crime organizado, mas o crime organizado fruto do processo de globalização. E a gente precisa entender que a droga ela é financiada e muito lucrativa para as classes altas. De acordo com um artigo do Neil Jessen de 2007, então os dados aí já estão bem desatualizados, mas eu não achei nenhuma obra mais recente. De acordo com esse artigo, mais de 90% das receitas da droga, ou seja, provenientes do tráfico, vão para os bancos. 10% desse capital é repatriado e é distribuído entre os traficantes locais, no local de origem de produção da droga. E isso é uma coisa que aparece na série, na frase do Layton, quando ele diz que governos autoritários tendem a controlar o tráfico de drogas e tal. Não estão recebendo a parte de vocês? Governos autoritários normalmente controlam o próprio tráfico de drogas. E nesse artigo a gente percebe que tráfico de drogas e capitalismo andam juntos como forma de subjugar as classes mais baixas, e obviamente isso ocorre com a anuência, com a permissão das classes altas
altas e dos rentistas, que são quem controlam todos os mercados. Então o Chronology mostra na série como a partir da droga se marginalizam as classes baixas ao mesmo tempo que se aliena a essa mesma camada. E essa ideia na série de alienação das classes já vem com a abatida concepção de pão e circo, e nesse episódio a questão do pão e do circo aparece na forma de uma luta que é utilizada para acalmar os ânimos, de uma greve que já estaria ali por se formar. Já está se falando em uma greve. E se mudarmos a luta da semana que vem para essa noite? Uma distração? Então quando se fala em greve aí, fica evidente que a terceira classe é uma classe de trabalhadores. E isso me gerou uma dúvida sobre como interpretar melhor os fundistas, né? Mas vamos deixar isso daí para ser nos próximos capítulos da série. E essa questão do rentismo como controle ou como permissão para que as classes baixas fiquem se viciando em drogas, fiquem ali utilizando como forma de controle, fica evidente quando Layton diz para Melanie que ela sabia já do traficante e da questão das drogas por ali. E o que a gente deve se perguntar é se ela sabia por que permitia. Porque o tráfico de drogas permite que as elites deleguem o controle sobre uma camada mais baixa a outros, fazendo com que eles fiquem sob controle e dessa maneira também alienados. Outro autor que me fez pensar sobre isso foi Ogden Krenak, que é um indígena que lançou ano passado, se não me engano, o livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que ele diz que o sistema capitalista é um sistema que nos aliena e nos coloca sob efeito de remédios. E esses remédios, subprodutos da exploração, são feitos para, entre outras coisas, nos entreter. E na série o Chronology é bem isso, ele é um subproduto de um remédio, né? Portanto já é um subproduto do sistema do trem, é um remédio que é utilizado ali para o engavetamento das pessoas, né? E o entretenimento é uma das finalidades da droga no filme. E agora vamos para o quarto episódio da série, que se chama Sem Seu Criador. E eu vou destacar aqui as principais questões sociológicas desse quarto episódio, que já começa num diálogo da Jinju com a Teal lá pelos 3 minutos de episódio. Então os dois estão ali no maior love, no melhor clima GTM, e a Jinju diz que quer que a Teal vá ficar com ela ali na segunda classe, mas a Teal diz que é mal visto, questão de misturar entre as classes e tal, vão ficar achando que ela é traidora da terceira classe, não sei o que. E a Jinju diz que isso não tem importância, que ela não precisa ligar, que ela tem que estar acima dessas questões e tudo mais. E a Teal já manda ali uma frase que demonstra o que vai ser o centro desse quarto episódio da série: o privilégio de classe. Você é da segunda classe e tem o privilégio de poder ver as coisas assim. Então a Jinju tem aí um privilégio de como observar toda essa situação, essa relação entre primeira, segunda, terceira classe e tal. E ela tem esse privilégio porque ela está numa classe superior. Então ela não precisa se preocupar com quais são as escolhas dela. Lembra da liberdade que a gente estava falando agora há pouco. Então esse episódio foca na questão do privilégio de classes. Tanto que fica um clima meio estranho quando o Layton aparece ali dizendo que quer investigar a primeira classe e tal. Aí a Ruth já olha assim meio estranho para ele. E aí fica aquele clima de que isso vai pegar mal, né? Vai ser uma coisa mal vista ali pela galera da elite. E uma das cenas que eu achei bem interessante desse privilégio de classe é quando o Layton tá indo para a primeira classe e ele passa no corredor cheio de obras de artes. Ele começa a reclamar: então quer dizer que agora, né, a arte é privilégio da primeira classe. Só pode ser brincadeira. A arte é exclusiva para a primeira classe? E aqui pode ser retomada uma discussão que a gente fez no vídeo anterior sobre o Expresso da Manhã, que é um debate sobre Gramsci e a educação, em que eu já falei para vocês que a educação para a elite, na análise gramsciana, é uma educação formada por um acesso à obra de arte, conhecimentos gerais, humanitários e tudo mais, e que a educação para a classe mais baixa é uma educação excludente, né, que exclui desse capital cultural, né, e deixa eles apenas ali formados para serviços braçais. E aí a Melanie rebate essa análise do Layton com uma ideia meritocrática, dizendo que ela nasceu pobre, olha agora onde ela está. Aquela falsa ideia de meritocracia, né, que acaba sendo colocada aí como um discurso geral para todo mundo que está nesse sistema que a gente vive, que é o mesmo sistema do trade Wilford. Tem muita coisa, galera, assim, sobre privilégio nesse quarto episódio. O Layton até menciona a ideia da elite estar acima da lei, que é uma coisa assim bem marxiana, aquela coisa da dominação. O Estado é a dominação da classe dominante, então as leis do Estado são as leis da classe dominante, né? Por isso que a classe dominante sempre fica acima da lei. Mas nessa questão do privilégio, a questão das armas foi o toque maravilhoso sobre essa questão de privilégios e de medo,
da classe, cara. No trem é proibido armas, mas a elite tem, e o restante fica desarmado. Achei que armas não eram permitidas aqui. Nossos seguranças receberam permissão para manter as deles. E todos nós fomos desarmados pela segurança de vocês. E essa é a melhor representação da dominação bélica e financeira da classe alta sobre a classe baixa. Tudo é controlado pela elite, mas é claro que sempre tem uma elite acima da elite. Isso me lembrou uma frase do geógrafo Milton Santos, que é uma frase baseada em outro intelectual brasileiro, que é o José de Castro. E a frase diz o seguinte: existem apenas duas classes, a classe dos que não comem e a classe dos que não dormem, com medo da revolução dos que não comem. E essa representação das armas é bem isso, galera. Existe uma classe, que é a elite, e existe todo o restante do tempo que está desarmado. E por que eles estão desarmados e a elite está desarmada? E o Layton responde essa questão. Eles têm medo de uma revolta por conta dos vários privilégios que eles mantêm. Outra coisa bacana que aparece nesse episódio é a questão do problema da moral. Na primeira classe, o Sr. Forger fala que ele não diz não para a filha dele porque a moral é sempre um alvo em movimento. Não posso dizer não para ela. Nos dias de hoje, a moralidade é um alvo em movimento. E aqui representa um problema da moral pós-moderna, uma moral sem referências, uma moral líquida. Quem cunha esse termo de liquidez é o grande sociólogo da pós-modernidade Zygmunt Bauman, que fala que nós vivemos num mundo pós-moderno, onde tudo é fluido, tudo está sempre em constante movimento, se mudando e tudo mais. Então, sempre as coisas estão se transformando muito rápido e a gente não tem como se apegar a alguma dessas questões. Mas por que eu digo que nessa fala está representado um problema da moral pós-moderna? Porque sem uma referência de moral, é necessário então criar a aparência de que existe uma determinada moralidade. Então, em troca da filha não ficar expondo o relacionamento com alguém inferior, o pai não diz não para a filha e permite que ela faça qualquer merda que ela queira fazer. Portanto, é necessário manter as aparências, inclusive a aparência de uma moral. Daí tem o desenrolar natural da trama policial. O Layton descobre quem é o assassino, que eu não vou contar pra vocês. Assistam a série porque ela é ótima. Netflix patrocina nós aí. E vamos para o final deste episódio, onde tem um diálogo fantástico novamente entre o Layton e a Melanie Cavill. Você já entendeu, Layton? Um mito é algo poderoso. E que confirmam minhas suspeitas sobre o Wilford, galera. O Wilford é o mito, como eu suspeitava. E na interpretação sociológica, que fique bem claro, a maior narrativa mítica dentro do sistema capitalista é o mito da mão invisível do mercado. Sim, galera, e isso faz todo sentido aí na série. De alguma maneira, todo mundo acredita que o Wilford controla tudo. Quem sobe, quem desce dentro do trem, o valor das coisas, tudo é controlado pelo Wilford, que ninguém sabe, ninguém viu. Mas não existe uma mão invisível do mercado. A sociologia já mostrou isso há muito tempo. Essa abstração, esse fantasma que é o mercado. O mercado, ou seja, o Wilford, é sempre controlado por alguém. Mas se o Wilford é o mercado, quem é a Melanie Cavill na série, galera? Isso aí são cenas para os próximos episódios, que eu ainda estou refletindo aí sobre quem pode ser a Melanie Cavill. Eu já tenho uma ideia. Minhas suspeitas estavam certas sobre o Wilford, eu não sei se elas estarão certas sobre a Melanie. Vamos assistir o 5º e o 6º episódio desta série maravilhosa que é Snowpiercer. E eu vou ficando por aqui, galera, mas isso não é tudo. E se você curtiu, deixa aí o seu gostei, ajuda o canal a crescer. Compartilha, manda esse vídeo aí pros seus amigos aí que estão acompanhando a série. Olha aqui esse canal, cara, bacana essa série, os canais dele aí, dá uma olhada. Se inscreve no canal aí embaixo, se inscreve, clica aí em se inscrever, esse botão vermelho que tá aí. Tem uma galera que tá assistindo, mas não tá se inscrevendo no canal, então se inscreve aí, galera, beleza? E ativa os sininhos, não esquece, ativar sininho para receber todas as notificações do canal, beleza? Então se você não viu o primeiro vídeo, clica aí, ó, aí do lado, o primeiro vídeo da análise do Expresso da Manhã. Ou assiste algum outro vídeo aqui do canal sobre sociologia, se você tiver fim de aprender um pouco mais. Um beijo pai d'água pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.